Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Sou Daniel Dinslacken e hoje eu vou responder uma dúvida que eu recebi aqui, que fala o seguinte: Daniel, qual o segredo de uma boa IPA? Então o que eu vou fazer? Eu pensei aqui em algumas coisas, algumas etapas, algumas questões com relação a ingredientes e processos que eu utilizo nas produções das minhas IPAs e eu vou trazer para vocês aqui como algumas dicas, uns tópicos aí para vocês ficarem atentos quando vocês estiverem produzindo. Para começo de conversa, né, o que a gente precisa ter sempre em mente, principalmente quando está produzindo IPA, que os maiores inimigos que a gente tem para uma IPA é tempo e oxigênio. E tempo eu incluiria aí tempo, temperatura e oxigênio. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro segredo, eu diria, para uma boa IPA, é a gente saber quando que a gente precisa tomar essa cerveja, ou se fosse programar, pensar que é uma cerveja para ser tomada fresca. Então, tomar o mais cedo possível, né, e não ter ela durante muito tempo. Programar para que consuma ela o mais rápido possível, para que ela se mantenha fresca. Né, todo o sabor e aroma de lúpulo fresco que a gente traz para uma cerveja desse estilo, quanto mais cedo a gente consumir, melhor, mais evidente ele vai estar. Então, fica essa dica. Muita gente peca quando produz IPA para concurso, por exemplo, porque produz a IPA para um concurso, depois, 2 meses depois, manda ela para o concurso, e para surpresa, né, vamos dizer assim, ela recebe uma avaliação às vezes um pouco mais baixa do que você imaginava. Você de repente vai lá na avaliação que tinha pouco aroma, o aroma não estava evidente, e você pensa, putz, mas a minha cerveja estava tão aromática, e como é que o juiz não sentiu isso? Mas aí, quando você experimentou, estava muito aromática, ela ficou um tempo guardada, você colocou na garrafa, de repente fez um prime, que também já dá uma quebrada aí, vamos dizer assim, em termos de aroma. Você vai mandar aí por correio, vai ficar com efeito de logística, às vezes tem efeito, né, de oxidação, obviamente. E aí, quando for consumida, ela já sofreu um pouquinho. Então, quanto mais cedo você tomar, ou no caso de um concurso, se programar para ela ficar pronta logo antes, né, de você enviar para o julgamento, também é uma dica boa. Então, primeiro, consumir ela o mais fresca possível. Então, o simples fato, né, de você produzir a sua IPA do jeito que você produz, se você consumir cedo, você vai perceber que ela está melhor. Muita gente tem feito as New England IPAs aí, tem se surpreendido, porque depois ela fica verde, fica com um aspecto meio estranho, e bem diferente do que ela fica logo que ficou pronta. Então, primeira dica é essa aí. Segundo, vamos pensar aí em ingredientes, né? Pensando primeiro, o mais óbvio, né? Por lúpulo não tem muito como fugir disso, mas utilizar os lúpulos mais frescos possível, não frescos, né? No sentido, lúpulo em pellet, beleza, mas os mais novos possível. Então, lúpulos de safras antigas já é um pouco mais complicado, às vezes a gente está perdendo um pouco de aroma, de sabor principalmente, e principalmente não utilizar lúpulos abertos, né? Principalmente para dry hopping, né? Focar em abrir os pacotes de lúpulos que vocês têm, ver se vocês têm fornecedores de boa qualidade, que mantêm as características do lúpulo, né? Você percebe que quando você abre o pellet ele está com as características boas, está com aroma evidente, não está com aroma, com aspecto, né, de lúpulo velho, é um grande indicativo, né? Já é uma grande saída, você vai priorizar muito o aspecto de aroma e sabor de lúpulo, então quanto melhor tiver o lúpulo, melhor vai estar a sua cerveja, isso é óbvio. Não tem muito como fugir, vamos dizer assim, de escolher. Às vezes, muitas das pessoas que estão, principalmente assistindo aqui, vão estar comprando os seus insumos pela internet e tal. Mas tentar identificar qual é a safra do lúpulo, se o lúpulo é novo, verificar se o fornecedor entrega coisa boa mesmo, se você, de repente você tem alguma experiência com um fornecedor que não é muito agradável, daí já pode pensar em alterar nesse sentido, vamos dizer assim, e tentar controlar o máximo possível para ter lúpulos novos na nossa mão, para produzir IPAs. Isso é fundamental. Aí passando para malte, tá? O que eu dou de dica para malte? Principal, evitar os maltes caramelo, né? Malte cristal, não evitar totalmente não utilizar, mas principalmente não utilizar muito e utilizar apenas os mais claros, na linha até ali o cara red, vamos dizer assim, para trazer um pouquinho de cor, um pouquinho de perfil, mas não trazer muito sabor de caramelo, que isso para mim é bem prejudicial em IPAs, embora muito comum. Muitas IPAs ficam até bem escuras, porque tem muito, daí depois o processo de oxidação que naturalmente vai ocorrer nela traz mais isso ainda. É muito comum as IPAs que a gente identifica importadas, e hoje em dia muitas das nacionais também, sempre ou quase sempre, as de garrafa principalmente, sempre tem efeito de oxidação, o aroma predominante, o sabor predominante é sempre de oxidação, e não é aquela oxidação tão brutal de sentir mesmo o gosto ali, o cheiro de papelão, de papel molhado, mas
o caramelo, né, que é uma oxidação mais suave, principalmente para as IPAs, já fica aquele sabor de caramelo, aroma de caramelo mais evidente, e um aroma geral, que eu digo que é do lúpulo, ali, desse processo de oxidação, que é muito comum encontrar nas cervejas importadas e também nas IPAs, né, que a gente encontra no Brasil também, por efeito de logística principalmente, as que não são frescas, tomadas em torneiras, perto aí dos lugares que a gente conhece a produção, vamos dizer assim. Então isso é um ponto fundamental, a gente controlar a quantidade de malte caramelo. Tem gente que usa bastante. Um terceiro ponto aí, que a gente pode colocar junto, é se a gente for ajustar a cor, tá? Assim, não, eu quero uma IPA um pouquinho mais escura, puxando mais um alaranjado, vamos dizer assim, não tão amarelo. Eu gosto bastante das IPAs bem amarelas, bem douradas, mas também já fiz, por exemplo, IPA com tangerina, e a tangerina obviamente não vai trazer cor, traz um pouco do sabor, mas, e aí eu queria trazer um pouco de cor. Então como que eu faço para trazer cor? Trago malte caramelo? Não, vai trazer perfil de caramelo. Então, um pouquinho de malte torrado. De 0,5%, 1% estourando, mas na casa de 0,5%, 1%, para trazer um tom alaranjado para o amarelo. Então a gente pode usar malte torrado em vez de malte caramelo. Isso é outra dica. Aí vamos falar agora de água, né? Outro ingrediente fundamental, água. O ajuste de água para IPAs é fundamental. A gente ter níveis adequados de cálcio é sempre bom para qualquer estilo, mas para IPA também é bom para a gente ter uma boa fermentação, bom processo de uma maneira geral, mas principalmente a gente ter uma estrutura de sabor na boca que um nível adequado de cálcio vai trazer também. Relação sulfato-cloreto, obviamente, priorizar sulfatos, que vai trazer um amargor e um sabor de lúpulo mais destacado, que fica melhor, fica mais evidente, fica melhor. E também a gente ajustar pH, né? As IPAs se beneficiam com pHs mais baixos, então pH de mostura adicionado aí para ficar um pouco mais baixo, isso é fundamental. Então mostura boa, mas já baixar um pouco o pH. E aí uma dica extra, vamos dizer assim, em termos de pH, é diminuir um pouco ainda, diminuir mais um pouco o pH durante a fervura. Você não pode diminuir muito o pH durante a mosturação, porque pode ter problemas de atividade enzimática por baixar muito o pH durante a mosturação. Então a gente abaixa o mínimo, que é trazer um pH de 5,2 ali durante a mosturação. Só que o que acontece? Depois a gente vai ter bastante adição de lúpulo, a gente tem adição de dry hopping, e todos esses lúpulos aumentam o pH. Vocês, obviamente, poucos aqui podem ter a experiência de medir com um pHmetro um pH de uma cerveja pronta, mas as IPAs que ficam melhores, que têm um perfil mais saboroso e mais destacado, tendem a ter pHs um pouco mais baixos. Só que acontece quando a gente bota uma alta carga de lúpulo, principalmente dry hopping, a gente aumenta pH. Então uma saída é a gente trabalhar com um pouquinho de ácido na fervura. Então depois que fez a mosturação, teve atividade enzimática, tudo certo, baixa um pouco mais o pH durante a fervura. Isso também vai influenciar um pouco na isomerização de alfa-ácidos, mas também é importante isso, mas não é nem o principal. Principalmente a gente abaixar um pouquinho o pH para quando a gente entrar com as adições tardias de lúpulo e dry hopping, a gente subir um pouquinho o pH, mas manter essa cerveja com um pH mais baixo, então levemente mais baixo do que o 4,5, que é o padrão, é bem interessante para uma IPA, tá? O que mais que a gente pode falar em termos de processos? Eu acho que isso a gente está bom falando de fermentação, não tem segredo, né? Tem que ter uma fermentação bem limpa e obviamente bem sadia para a gente não trazer um pouco de ésteres até aceitável, mas quanto menos, melhor, porque a gente vai trazer bastante a questão do lúpulo. Então, estou falando de América IPA principalmente, né? Então a fermentação mais limpa possível é sempre bom. Então, mas isso é uma dica que vale para qualquer estilo. E o principal, na verdade, a última, é evitar o contato com o oxigênio. Então esse é o grande vilão das IPAs, é o contato com o oxigênio, tá? Principalmente muito lúpulo, quanto mais lúpulo, dry hopping, mais contato com o oxigênio, mais efeito de oxidação a gente tem, mais problemas a gente tem com esse tipo de cerveja. Isso já também é um parênteses, quando a gente consome ela rápido, mesmo que o processo de oxidação esteja instaurado ali, se a gente consome muito rápido, a gente não sente muitos efeitos. Se a gente bota na garrafa e deixa 1, 2 meses, daí isso começa a aparecer muito. Então é muito importante para quem vai fazer dry hopping, por exemplo, principalmente quem tiver equipamento de carbonatação forçada, por exemplo, tentar fazer toda essa transferência e adição de lúpulos e tal, sem contato com oxigênio, tá? Então como que pode ser feito isso? Por exemplo, uma dica, né? A mais simples, né, de todas, vamos dizer assim, é a gente não abrir o balde fermentador. Só que isso a gente exclui a opção de colocar dry hopping, obviamente. Outra é quando a gente bota o dry hopping, abre o balde, bota o dry hopping, e utiliza, né, se você tem um cilindro de CO2, por exemplo, para injetar ali onde tem o airlock
a gente tirar o airlock e botar, né, ativamente ali o tubo de CO2 e botar um pouco de pressão, jogar um pouco de pressão ali para fazer a câmara de CO2 e eliminar um pouco do ar atmosférico que ficou ali dentro quando você abriu o seu balde fermentador. É eficiente, não é 100%, não é a melhor alternativa, mas já ajuda bastante, tira bastante oxigênio do contato, depois você bota o airlock de novo, continua aquele processo, quase que você enche aquele headspace de CO2, fica um pouco de ar ainda, é difícil tirar 100%, mas já diminui bastante os efeitos de oxidação. Outro é a gente usar um sistema, pode fazer com post-mix, por exemplo, que é colocar o seu lúpulo num bag, por exemplo, dentro do post-mix, encher ele de água até a boca, então se ele estiver cheio de água até a boca, você não tem nada de oxigênio ali, fechou, e aí você tira toda a água. Então você agora tem um post-mix só com ar atmosférico, CO2, porque você botou pressão para tirar a água, lá dentro está o seu bag com lúpulo, tirou toda a água e está com CO2. A partir dali você drena o seu mosto, que está no balde fermentador, que ainda nem foi aberto, depois de um cold crash, por exemplo, ou mesmo ainda em temperatura de maturação, você drena ele direto para esse post-mix. Então ele sai do balde fermentador, onde ele ainda não teve contato com oxigênio, entra direto no post-mix, sem contato com oxigênio, que ali dentro está um ambiente sem oxigênio praticamente, e aí você faz a maturação e a parte do dry hop ali. Depois ali você transfere novamente para um outro post-mix, por exemplo, pode fazer o mesmo processo em 0 grau para fazer o invase posteriormente, e aí você minimiza ao máximo o contato do oxigênio. Em fábrica, por exemplo, o pessoal tem muito isso, né, de ter bombas, cápsulas a vácuo que não deixam o contato primeiro, tira o contato do oxigênio, pressuriza para depois entrar o lúpulo, né, o dry hopping, em contato com a cerveja. Na escala caseira é mais difícil, mas isso é uma alternativa bem aceitável e bem fácil até de fazer. E ajuda muito, tá? Você vai ter muito mais qualidade, muito mais tempo também aí numa cerveja para ela ficar boa. Então, basicamente é isso. Essas são as dicas que eu daria. Isso é o que eu faço para garantir boas IPAs. Então, se você quer fazer boas IPAs, segue esse passo a passo, essas dicas aí, que com certeza as suas IPAs vão melhorar muito. Ok? Grande abraço, espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada. Valeu!